Meus amigos, mais um vídeo aqui no canal para a gente falar aí um pouco, né, sobre esse jogo entre Corinthians e Botafogo. O placar foi 1-0 para o Corinthians. É sempre muito ruim, né, falar depois de uma derrota, eu acabo repetindo isso sempre. E aí no vídeo eu coloquei, na verdade no título do vídeo eu coloquei voltamos ao normal, né? Voltamos ao normal muito pelas condições do jogo. O Corinthians hoje foi com o time misto, então eu esperava realmente que o Botafogo obtesse um resultado melhor, talvez um empate, mas não esperava que o Botafogo perdesse esse jogo de hoje por conta disso. Apesar do time do Corinthians ser um time bem armado pelo Vitor Pereira, é um time hoje que entrou sem sua principal peça, suas principais peças, né? Acabaram entrando no segundo tempo, Yuri Alberto, William, né? Mas o Corinthians hoje entrou com um time aí um pouco, metade do time reserva, né? Então eu esperava realmente que o Botafogo tivesse um pouco mais de sucesso na partida de hoje. Mas o Botafogo voltou ao normal primeiro pela ausência do Carlos Eduardo. O Botafogo é impressionante. Além de tudo, o Botafogo é um time realmente, cara, que o azar acompanha ele lado a lado ali o tempo inteiro. O cara começa a jogar bem, estreia no Botafogo, a gente faz uma boa partida contra o Atlético Paranaense, e aí o Carlos Eduardo passa mal, pega uma febre e fica de fora do jogo de hoje, né? Muito importante o Carlos Eduardo no meio campo, e aí entra o Patrick de Paula. Mais uma vez o Patrick de Paula não consegue jogar bem, desce muito o nível do que o Carlos Eduardo estava fazendo, e a torcida reclama, com razão, porque o Patrick de Paula foi a contratação mais cara da história do Botafogo. E vai ser cobrado sempre por isso. Enquanto ele não estiver jogando o que ele valeu em relação a dinheiro, a torcida vai cobrar e com razão. E mais uma vez o Patrick de Paula desceu o nível do time do Botafogo. Nem acho que foi uma das piores partidas dele com a camisa do Botafogo, mas não foi uma partida boa, definitivamente. Né? Ele não conseguiu manter o nível que o Carlos Eduardo vinha fazendo no meio-campo. Né? Então o Botafogo criou menos, o Botafogo teve menos chances, ficou tocando a bola demais entre os zagueiros. Sampaio tocava no Mezenga, Mezenga tocava no Marçal. E aí, o segundo assunto que eu quero comentar aqui, né? Marçal machucado com 10 minutos de jogo. Um cara que dá uma solidez defensiva no lado esquerdo do Botafogo muito grande. Um cara que organiza o setor ali, né? Um cara muito experiente. 10 minutos de jogo, machucado. Mais um jogador machucado para o Botafogo. Para a lista do Botafogo, né? E mais uma lesão muscular. É o que eu sempre falo aqui. O número de lesões musculares do Botafogo assusta. Assusta e assim, o Marçal é só mais um, né? Coxa direita, sentiu, com 10 minutos de jogo, sai do jogo. Né? Então assim, vamos ver o que vai, depois dos exames aí, se ele vai voltar contra o Ceará, se não volta. Mas é preocupante, porque se o Patrick de Paula desceu o nível quando entrou no lugar do Carlos Eduardo, o Hugo, quando entra no lugar do Marçal, parece um bang jump. Desce numa velocidade, o nível absurda, né? Cai absurdamente o nível quando o Hugo entra no lugar do Marçal. O Hugo não consegue fazer o mínimo que o Marçal faz, infelizmente, né? Então o Botafogo começou a sofrer muito pelo aquele lado esquerdo defensivo. O gol do Corinthians sai depois de uma falha do Mezenga, né? E o lado esquerdo defensivo do Botafogo sofreu muito com o Gustavo Mosquito o tempo inteiro. O Corinthians jogou praticamente todo o jogo por ali, nas costas do Hugo, do Lucas Mezenga. Então o Botafogo hoje, mais uma vez, foi o que ele foi na maioria do campeonato, né? Na maioria dos jogos do campeonato. Um time muito vulnerável defensivamente, um time que não conseguiu criar muitas chances, ficava tocando a bola entre os zagueiros, tocava e não conseguia penetrar na zaga adversária. Só no finalzinho da partida, né, que o Botafogo cresceu um pouquinho ali, talvez por estar no final do jogo, né, o Botafogo começou a tentar um pouquinho mais ali, ser um pouco mais agressivo, e aí falta um camisa 9 de respeito para o Botafogo. Desde o início do ano a gente sabe que, assim, o Herisson é bom jogador, o Matheus Nascimento é um jogador que não está pronto ainda, todo mundo sabe disso, mas a gente tem a expectativa que daqui a algum tempo ele seja um bom jogador nos profissionais, mas a gente precisa de um jogador pronto para agora. E na primeira janela a gente não contratou um camisa 9, e nessa segunda janela a expectativa é que o Botafogo traga um camisa 9, cara, de respeito, um camisa 9 que vai pegar e fazer o tipo de gol que o Matheus Nascimento perdeu no finalzinho. O Cássio fez uma brilhante defesa. Não achei que foi uma brilhante defesa do Cássio. Um camisa 9, realmente matador, guarda aquela bola ali.
né? Então acho que foi mais um gol perdido do que realmente uma grande defesa do Cássio, né? Então assim, o Botafogo, nas poucas chances que tem, o Botafogo ainda acaba perdendo pela falta de qualidade, né? Falta de experiência, talvez, do seu camisa 9, né? Que a gente não tem. E a gente fica na expectativa porque tem até dia 15 de agosto, cara. A janela tá aberta. A gente precisa perceber, a diretoria do Botafogo precisa perceber essas coisas agora. Ainda tem tempo. Depois do dia 15, acabou. Não vai ter como contratar. Vai até o final do ano sem contratar mais ninguém. Aí depois vai falar, pô, era pra ter contratado lá na segunda janela. Então, é agora. Contrata um camisa 9, contrata mais um meio campo, cara. Contrata mais um lateral esquerdo. O nível não tá caindo com o Marçal? Não tá caindo muito com o Marçal quando ele sai e entra o Hugo? Não tá caindo? Então contrata um lateral esquerdo, cara. Vai insistir no erro? Tem 15 dias pra achar um lateral esquerdo. Precisa ter elenco. Não tem jeito. Se quiser até ficar no meio da tabela, precisa montar um elenco. Senão vai brigar pra não cair. Vai acabar brigando pra não cair. Entende? Então, assim, teremos 3 jogos agora, né? 2 jogos em casa contra o Ceará e Atlético Goianiense e um jogo fora contra o Juventude. São equipes que estão ali na mesma briga que o Botafogo, metade da janela para baixo. Acho que o Botafogo tem agora 3 jogos aí de 6 pontos. São jogos que o Botafogo não pode perder de jeito nenhum, esses 3 jogos. Precisa somar o máximo de pontos possíveis, né? Porque o Botafogo aí, somando esses 9 pontos, quem sabe aí o Botafogo já se aproxima do seu primeiro objetivo, que é atingir os 45 pontos, né? Para evitar qualquer tipo de problemas com rebaixamento. E aí depois que bater os 45 pontos, a gente pensa em mais coisas, né? Sul-Americana e ficar mais por metade de cima da tabela. Mas o objetivo principal, 45 pontos, até o Botafogo admite isso, que a briga do Botafogo esse ano é para isso, para se manter na primeira divisão. Então temos 3 jogos muito importantes agora e vamos atrás dessas vitórias. Agora, um recado à diretoria do Botafogo. Temos até dia 15 de junho. Temos até dia 15 de agosto. Desculpa. Né? Vamos se mexer. Precisamos de um camisa 9, precisamos de um camisa 10. Precisamos contratar. Né? Só contratamos o Marçal, foi de graça, né? Não pagamos multa rescisória, não pagamos dinheiro para o Wolverhampton. Contratamos o Carlos Eduardo também a custo zero, contratamos o Adriel só a custo zero. Pegamos o Luiz Henrique por 500 mil euros pelo empréstimo. Só vai ser lá na frente que a gente vai saber se vai comprar, se não vai. Né? A SAF veio prometendo investir. Investiu na primeira janela, 65 milhões, e na segunda janela. Queremos ver. É o que a gente está esperando. Investimento. Espero que até dia 15 de agosto tenha investimentos. Um abraço, volto amanhã com mais notícias aqui do nosso Botafogo. Até a próxima. Desculpem a cara fechada, mas não tem como ficar feliz depois de uma derrota. Um abraço.